Queridos, a palavra do Senhor se encontra no livro de Atos, no seu capítulo 4, dos versos 23 a 31. E uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e que tudo o que nele há. E disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, o teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos e com os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu servo, Senhor, que anuncia a tua palavra com tanta ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas e sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo, Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Palavras do Senhor, nós damos graças a Deus. Amém? Queridos, o tema que eu queria meditar nessa noite com vocês, através dessa palavra que Deus nos dá nessa noite, é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela triunfa em meio às adversidades. Amém? Você pode repetir isso? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela triunfa nas adversidades da vida. Amém? Repita mais uma vez. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela triunfa nas adversidades da vida. Olha, queridos, o livro de Atos é o único que tenta apresentar na Bíblia uma narrativa da história da igreja, dos tempos lá da igreja primitiva, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, quando Jesus é elevado aos céus e ali começa a igreja de verdade após o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, não é verdade? No capítulo 2 de Atos. O livro de Atos fala da expansão do cristianismo após a ressurreição e a ascensão de Jesus. O livro de Atos, ele foi escrito ali naquele momento para descrever o surgimento e o desenvolvimento da igreja até os nossos dias. Boa parte dessa igreja, aqui nós vemos dois períodos da igreja, a igreja apostólica, essa igreja aqui que está diante de nós, mas também uma igreja perseguida, a primeira igreja perseguida pelos cristãos. Mas aqui, mais do que isso, do que a igreja apostólica, do que a igreja perseguida, do que a igreja que passou por muitas dificuldades, de muitas lutas, aqui nós estamos diante da igreja cheia do Espírito Santo. Amém? É a igreja base para a nossa igreja. A igreja cheia do Espírito Santo. Aqui nós vemos milagres, aqui nós vemos sinais, prodígios feitos pelos apóstolos. E aqui nós estamos diante, no capítulo 3, da cura de um paralítico. E diz o texto que às 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. E aqui um milagre aconteceu. Um paralítico, coxo de nascença, com mais de 40 anos de idade, ele foi curado em nome de Jesus o Nazareno. E ali daquele momento em diante, a multidão se ajunta, a multidão começa a ver os milagres acontecendo ali naquele momento, se ajunta uma grande multidão. Pedro pregou ali o seu segundo sermão naquele momento, e aqui diz o texto que a igreja cresce para 5.000 membros nesse momento. Olha o que aprendemos de lição, queridos, veja isso, olha, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela atrai almas para Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela atrai almas para Jesus. Mas não só atrai almas para Jesus, mas ela também atrai a oposição do mundo.
Porque quando a igreja cheia do Espírito Santo, ela começa a atrair almas para Jesus, começa as pessoas a chegarem ao reino, a ver aquela igreja cheia do Espírito Santo, o inferno também se levanta, a oposição do mundo também se levanta. E aqui começa as perseguições. Começa a oposição à igreja. Veja no seu capítulo 4, no verso 3, o que vai dizer. Olha, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Pedro e João foram presos. No capítulo 4, no verso 17, vai dizer também: mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, nós vamos ameaçá-los. Para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja, para não falar mais o nome de Jesus, esse nome não pode mais ser divulgado. E aí no verso 21, e depois, ameaçando-os mais uma vez, ainda mais, eles o soltaram, e não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha conhecido, pelo grande milagre, pelo sinal que tinha acontecido naquele momento, aquela cura. Naquele momento, esses homens foram presos, esses homens foram perseguidos, ameaçados e ainda mais ameaçados, não é verdade? Não diz o texto, no verso 21. Olha, eles ameaçados, queridos, presos, perseguidos. As lutas começam a surgir, as dificuldades, ameaças de morte começam a aparecer naquele momento. Esse era o cenário que estava acontecendo diante daqueles homens, diante daqueles primeiros cristãos. O que nos ensina essa passagem nessa noite? Quando estamos cheios do Espírito Santo, nas maiores dificuldades, queridos, é aí que nós vamos triunfar, amém? É aí que nós vamos vencer. Olha, aprenda isso nessa noite. Ninguém pode deter os passos de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ninguém vai deter os seus passos se você estiver cheio do Espírito Santo. Essa passagem é conhecida como segundo Pentecoste, porque no verso 31 vai dizer que esses homens foram cheios de novo do Espírito Santo. E nos ensina lições nessa noite. Mas ninguém pode deter a sua vida, ninguém pode deter você, os seus passos, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, cheios ou cheias do poder do alto. Ninguém vai intimidar um cristão, nada vai intimidar o cristão. A passagem nos mostra que esses dois homens, a igreja, eles não foram intimidados por nada. Diante dessa situação que nós vemos aqui, de ameaças, de perseguições, prisões, veja o que esses homens estão passando naquele momento. Olha o que você precisa nessa noite, e peça a Deus isso para você nessa noite, que a palavra de Deus é verdadeira, amém? O que está aqui escrito é verdade absoluta. A palavra de Deus, ela não mente. Esses homens estavam verdadeiramente passando por dificuldades, prisões, açoites, ameaças. E no capítulo 5, no seu verso 33, vai lhe dizendo, olha, e eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram, já queriam matar. Queriam matar eles. Ameaças de morte. Mas ninguém pôde deter os passos desses homens. Porque, queridos, eles estavam cheios do Espírito Santo. E é isso que nós aprendemos nessa noite. Nada pode intimidar um cristão cheio do poder do alto. Nenhuma notícia ruim, nada pode abater você. Porque, olha, se você for para o texto, no verso 23, vai dizer assim, esses homens foram soltos da prisão. Na minha Bíblia vai dizer Pedro e João. E eles procuraram os irmãos. E eles lhe contaram tudo que os principais sacerdotes, os anciãos, lhes tinham falado. Olha, eles queriam matar a gente, eles prenderam a gente. Veja o que foi que eles chegaram na igreja dizendo. Veja qual foi a notícia que esses homens chegaram falando lá. Olha, eles queriam matar, eles prenderam a gente. Eles começaram a perseguir a gente pelo nome de Jesus. É isso que ele está dizendo.
Esse texto tem lições importantíssimas para a nossa vida nessa noite. A primeira coisa, querido, quando nós recebemos notícias ruins como essas, sabe o que é? A primeira coisa que o texto nos ensina é que nós precisamos buscar o Senhor Todo-Poderoso em oração. É a primeira coisa, o texto está falando de uma oração. A partir do verso 24, é uma oração que eles estão fazendo na igreja. E eu gosto de chamar essa passagem como o culto perfeito. O culto perfeito, o culto maravilhoso que a igreja apostólica, a igreja cheia do Espírito Santo realizou. Veja o que diz o verso 24, olha, ouvindo essas coisas, ouvindo tudo isto, muitos da gente ia correr quando estivesse diante dessas notícias, né, Júnior? Ia fazer o quê? Prisão, açoite, hein? Correria, vamos embora daqui agora, vamos se juntar, vamos embora. Chegaram com a notícia, a gente vai ser preso, a gente vai ser morto. Por conta do nome de Jesus, ouvindo isto, no verso 24, esses homens unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A notícia foi essa. Prisão, ameaças e mais ameaças, ira, ódio. As notícias não eram boas. As notícias também têm chegado a minha e a sua vida também não são boas, não é verdade? É pandemia, é doença, é morte. A cada dia que passa, parece que, sei lá, a maldade começa a aumentar no mundo. As coisas ruins começam a aumentar. Mas diante de uma situação adversa, daquilo que aqueles dois homens tinham contado ali na igreja, eles nos ensinam nessa noite que nós precisamos buscar o Senhor Todo-Poderoso em oração. O melhor método, queridos, de enfrentar as dificuldades, as adversidades da vida é sempre a oração. Amém? Essa é a melhor arma. Muitas vezes nós queremos vencer a guerra sem poder lutar. E a gente não tem uma arma, a gente não pode pegar uma 12, uma metralhadora e sair para a guerra, a gente não pode fazer isso. As armas que os cristãos, os filhos de Deus têm, são as disciplinas espirituais. É a leitura da palavra, é a oração, é o jejum, é consagrar a vida ao Senhor. Muitas vezes estamos diante de lutas, diante de batalhas, a gente quer vencer, mas a gente não coloca as armas. A gente não coloca as nossas armas para fora. Como é que a gente vai vencer? Como é que vamos vencer? Porque a igreja, nós temos que entender nessa noite, ela é o povo que busca o Deus Todo-Poderoso em oração nas horas de dificuldades. Você nessa noite está em dificuldade? Ore. Busque ao Senhor. A passagem está nos ensinando isso. Em meio a notícias ruins, notícias que entristecem o nosso coração muitas vezes, nós temos que buscar o Senhor em oração. E a oração aqui, queridos, ela nos traz duas lições. A primeira é que eles trouxeram à mente a soberania de Deus. Veja no verso 24, eles começam assim: Tu, soberano Senhor. Tu, soberano Senhor. Olha, nós precisamos saber nessa noite que Deus está no trono, amém? Que Ele está no controle, que Ele é soberano, que Ele é um Deus todo-poderoso. Como diz aqui, olha, é o Criador dos céus, da terra, do mar, não é assim que está? E de tudo que neles há. Esses cristãos, eles trouxeram a memória, eles trouxeram ali à mente, naquele momento, a soberania de Deus. Às vezes ficamos perturbados, angustiados, ansiosos, nervosos com toda essa situação. E por que nós ficamos? Por que nós ficamos ansiosos? Por que nós ficamos perturbados? Por que nós ficamos angustiados com toda essa situação? Apavorados muitas vezes. Eu vejo muita gente apavorada, muito cristão nervoso, apavorado com toda essa situação. E por quê? Por que ficamos?
Porque não paramos, queridos, para meditar sobre a majestade de Deus. Porque não paramos para meditar sobre a soberania de Deus. Quem é Deus? Na Bíblia, na sua palavra, o que Ele fez. Quem é Deus? O grande problema da igreja hoje, que eu vejo, que eu olho assim, é que as pessoas não estão meditando na soberania de Deus. As pessoas não estão meditando o suficiente acerca da grandeza de Deus. E a pergunta que eu faço a você nessa noite, eu acho que você já ouviu essa pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? Hein? Qual é o tamanho do seu Deus? Aqui os cristãos eles estão trazendo à memória, isso era uma coisa do judeu. Você vê no Antigo Testamento, eles falavam muito, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi. Eles tinham isso, os judeus, eles sabiam a soberania de Deus. O Deus que tinha livrado o povo do Egito, através do seu servo Moisés. O Deus que deu a terra prometida aos judeus naquele momento, eles sabiam a soberania de Deus. Mas a pergunta nessa noite é individual para você, para a sua vida. Qual é o tamanho do seu Deus? Eu vejo cristãos, sinceramente, pelas atitudes, o Deus dele é bem pequenininho. O Deus dele cabe no bolso dele, de tão pequeno que é. Porque não eleva a soberania de Deus sobre a sua vida. Vive a vida com temor, com medo, assustado, angustiado. Esses homens aqui nessa noite, olha, esse texto falou muito ao meu coração. Diante de perseguições, prisões, lutas, eles não desistem, eles não arredam o pé dali. Nessa noite nós precisamos nos manter firmes, amém? Eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, nós somos as pessoas que vamos fazer a diferença no mundo aí fora. Mas eu vejo muitos cristãos, em vez de fazer a diferença no mundo aí fora, é o mundo que tem feito a diferença dentro da sua casa, na sua vida, com as notícias. Estão apavorados, estão nervosos, ansiosos, diante das notícias. Nada pode abalar a gente, amém? Por essa informação. Porque nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. É isso. O seu Deus nessa noite é o Criador do céu e da terra. Amém? Ele é o Deus soberano que governa tudo, que tudo está no controle. É esse o Deus nessa noite. Que você não esqueça. Que você não esqueça amanhã, durante o seu dia, na sua caminhada amanhã, que você não esqueça dessa informação. Que você lembre que Deus é Deus na sua vida. Que não bata uma amnésia, parece que bate uma amnésia na hora que a gente está nas adversidades, nas lutas, parece que bate a amnésia. Lembre, se você consagra a sua vida ao Senhor, se você é filho do Senhor, se você é filho de Deus, você não é criatura, se você nasceu de novo, Deus vai cuidar de você. Mas você precisa buscar, você precisa ter intimidade com o Senhor. Você precisa nessa noite aumentar esse tamanho do seu Deus, não é verdade? O Deus é um só, é o Deus soberano. Mas para você, pessoalmente, você precisa aumentar. Você precisa aumentar. Em segundo, eles oraram, fundamentados na palavra de Deus. Veja o que diz o verso 25 e 26. Tu disseste, por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai, o teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. A igreja conhecia a palavra de Deus. Aqui é uma citação do Salmo 2. Eles estão citando o Salmo 2. Sabe para quê, queridos? Sabe para que eles estão mostrando? Eles estão dizendo assim, olha, essa rebelião que se levantou aí, do Sinédrio, esses homens que se levantaram aí contra Jesus, ela já estava escrita.
Ela já estava escrita, já estava tudo aí. Não tem por que a gente temer. A mesma coisa, eu digo a você hoje, tudo isso que está acontecendo aí está na palavra de Deus. Tudo que está acontecendo não era motivo de espanto, não é verdade? Não tem por que ter espanto, tudo que vai estar acontecendo, doenças, calamidades, nação contra nação, o amor de muitos vão esfriar, isso é tudo, está tudo na palavra do Senhor. Eu pergunto a você nessa noite, qual é a novidade, o que é de novo que está acontecendo aí? Qual é a novidade? É isso que os cristãos estão lembrando aqui. Olha, não tem novidade nenhuma. Essa perseguição contra o Messias, tudo o que está acontecendo aqui nesse momento, já estava acontecendo. A mesma coisa, não tem novidade nenhuma. Mas as pessoas querem ouvir da boca do pastor, dos homens de Deus aí, tem muitos, né, falando que, olha, não vai acontecer mais nada, nada vai acontecer mais. Vamos viver um tempo de paz. Infelizmente, queridos, eu queria nessa noite dizer isso a vocês, que nós vamos ter um tempo de paz, mas não vai haver um tempo de paz, não. Não vai ter mais um tempo de paz. Olha, a paz está dentro de você, amém? Porque o Espírito Santo habita em você. Você, no meio de todas essas tribulações, aprender nessa noite com esses cristãos, no meio de toda essa desgraça que vem acontecendo, você ter paz no seu coração, no seu interior. E essa paz só quem dá é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Na sua família. É você invocar a soberania de Deus. É você orar ao Senhor. Porque tudo isso já está previsto. Tudo isso que acontece não é o próprio homem, o seu pecado, o que o homem busca. E aí está a permissão de Deus para que tudo isso aconteça. O que você tem que fazer nessa noite, na hora de aflição, na hora de angústia, na hora das lutas, das dificuldades, você busque a palavra de Deus, que você possa descobrir nessa noite que tudo está nas mãos de um Deus soberano. Amém? É isso que você tem que descobrir nessa noite. Parar de ficar nervoso, parar de ficar angustiado, parar de ficar desesperado diante dessa situação, como se isso não estivesse para acontecer. Você precisa nessa noite buscar a palavra de Deus, buscar Deus em oração e descobrir isso, que tudo está nas mãos de um Deus soberano. Amém? Na palavra que descobrimos. É na palavra do Senhor que nós descobrimos que estamos nas mãos de um Deus poderoso. Nada pega um crente de surpresa. Nada pega o homem ou a mulher de Deus de surpresa. Porque ele é conhecedor da soberania de Deus. Ele sabe que tudo isso tinha que acontecer e tem que acontecer. Lê o livro, muitas profecias dos finais dos tempos. Nós estamos vivendo esses finais de tempos. Eu creio plenamente nisso. As pessoas têm pessoas aí, alguns teólogos, que acham que não. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis, mas que precisamos vencer em nome de Jesus. Em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, entende que toda essa maldade, tudo isso que acontece, ele não frustra os propósitos de Deus. Veja o que diz o verso 27 e 28. Porque de fato, olha, nessa cidade, o Herodes, o Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel se juntaram contra o teu santo, o servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Se juntaram. Acho engraçado que as trevas odeiam a luz, não é verdade? Não tem isso na palavra? As trevas odeiam a luz. Mas aprenda isso. Quando se trata de combater o bem, o mal ele vai se reunir com todas as suas forças. Quando você está bonzinho, você está buscando ao Senhor, você começa a vir para a igreja, você começa a buscar do Senhor, você começa a ler a palavra do Senhor, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a buscar intensamente ao Senhor, olha, o mal vai se reunir.
o inferno se levanta, queridos. Eu já disse a você, quer dar um Rivotrilzinho, quer dar um calmantezinho ao mal, não faça nada. Não leia a palavra do Senhor, não venha para a igreja, não faça nada. Mas quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor, quando você se dispõe a lutar por essas disciplinas espirituais, você começa o desejo de orar, a fazer a leitura da palavra, a buscar mais do Senhor, o inferno se levanta. As coisas começam a acontecer para você não ler a palavra no dia, para você não orar, para você não buscar mais do Senhor. Tem uma distração daqui, tem outra distração dali, e as coisas começam a acontecer. Quando você passa o dia, você não fez nada. Você não leu a palavra do Senhor, você não orou, você não fez um propósito, um jejum. Você no dia do domingo, do culto, você acha qualquer distração para não vir para o culto, e assim começa. O mal aqui se levantou. Herodes e Pilatos eram inimigos. Mas o propósito para destruir a obra do Senhor, eles se juntaram. Os gentios e os judeus também eram inimigos, mas aqui eles estão juntos. Aqui eles estão juntos contra a obra do Senhor. E é sempre assim, viu, queridos? Eu vou dizer a vocês. Quando o mal acha uma brecha em nossas vidas, eles reúnem todas as forças para destruir. Quando ele acha uma brecha nas nossas vidas, eles reúnem forças para querer nos destruir. Mas aprenda isso, maior é o que está aqui dentro, amém? Do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim, o Espírito que habita em mim, do que o que está nesse mundo velho aí. Não tem o que temer. O mal, eles não podem frustrar os soberanos propósitos divinos em nossas vidas, amém? Se Deus tem um propósito na sua vida, nessa noite, Ele vai até o fim. Ele vai até o fim, Ele vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Ele vai cumprir. O diabo não pode frustrar os soberanos propósitos divinos em nossas vidas. Em quarto, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não pede a cessação do problema, mas poder para testemunhar nos meios do problema. Veja o que esse povo faz. Veja o que diz o verso 29. Olha agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda ousadia. Vem comigo no texto, olha o que eles dizem, olha, vai lá, Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo, viu? Verso 3, 17, 21. Queriam castigar a gente, queriam prender, prenderam a gente, estão nos ameaçando e mais na frente estão querendo nos matar, Senhor. Está nas tuas mãos, eles entregaram o problema ao Senhor. Eles confiaram, eles descansaram o problema no Senhor. Olha, Senhor, essa pandemia, olha a minha vida, está difícil, está ruim as coisas, nada está dando certo, está aqui nas tuas mãos, mas veja o que eles dizem. Mas concede aos teus servos, concede a nós, Senhor, que anunciemos a tua palavra com ousadia. Eles não pediram para cessar o problema, eles entregaram, eles confiaram nas mãos do Senhor o problema. Tem muitas pessoas que só vivem agora em função dessa pandemia. As pessoas não vivem mais. As pessoas não querem mais viver, as pessoas estão com medo dessa pandemia. As pessoas não querem mais fazer nada por conta dessa pandemia. Claro, não estou aqui falando para a gente não tomar os cuidados, as precauções, não é verdade? Mas pessoas que não estão mais vivendo com medo do que está acontecendo. Enquanto a palavra do Senhor nessa noite nos mostra que nós precisamos anunciar a palavra do Senhor, nós precisamos nos manter firmes em meio a essas adversidades. É isso que está dizendo. É entregar tudo isso que está acontecendo nas mãos do Senhor, que Ele vai cuidar. É descansar no Senhor. É descansar na soberania de Deus, é entregar ao Senhor. Porque muitas vezes a nossa oração consiste em dizer aquilo que Deus precisa fazer na nossa vida.
Olha, Senhor, faça a minha vontade por meio de mim, eu quero fazer. É pedir que a nossa vontade seja feita aqui na terra. E nós entendemos que a oração perfeita é aquela que seja feita a vontade do céu na terra, não é verdade? É a vontade de Deus em nossas vidas. Esses crentes pediram que Deus olhasse para o problema. Olha, Senhor, está aí o problema. Está aí essa pandemia, Senhor. Está a minha vida. Está isso aqui. Eu estou doente. Está assim a minha vida. Eu não consigo fazer, Senhor. Mas tem misericórdia de mim, está nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Temos que mostrar o problema, está aqui, Senhor, é isso que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Eu preciso anunciar a tua palavra, eu preciso testemunhar, eu preciso ser diferente nesse mundo, Senhor. Eu fico me perguntando, se a gente não for diferente nesse mundo, quem vai ser diferente? Porque eu e você, nós fomos chamados para ser diferente. Nós fomos chamados para ser luz no mundo, para ser sal da terra, não é verdade? Nós somos chamados para fora, para evangelizar, para ir buscar os perdidos. Mas se a gente não fizer a diferença, quem é que vai fazer a diferença nesse mundo? Eu me pergunto, se eu não fizer a diferença, se eu não for uma pessoa diferente, quem vai ser diferente? Esse mundo? As pessoas que eu vejo aí fora que precisam urgentemente de Deus. Esses cristãos, eles não pediram o fim do sofrimento, não. Eles não pediram o fim das ameaças. Que nessa noite você também peça ao Senhor. Eles pediram poder do alto para testemunhar. Amém? Peça poder nessa noite. Esse poder aqui, de Atos 2, do Espírito Santo. Eles pediram poder para testemunhar. Às vezes eu fico olhando, as nossas orações é tão fraca. A gente só pede para o fim dessa pandemia, não é verdade? Olha, Senhor, todos os dias a gente se levanta de manhã, de tarde à noite. É só da pandemia que a gente fala ao Senhor. E tem hora que eu fico olhando, acho que Deus já não aguenta mais essa ladainha da gente, não é verdade? Você vê, eu fico pensando com Deus, eu não sei se eu estou errado, mas tem hora que eu fico assim, quando uma pessoa fica perturbando muito você, pedindo uma coisa, você também não fica já cheio já, né? Eu acho que também Deus querendo dar tanta coisa boa a gente, dar poder a gente, sabe? Abrir os céus na nossa vida, dar poder espiritual a gente, dar força para a gente vencer os dias, e a gente só está ligado na pandemia. Nessa doença, olha, Senhor, me livra, olha, não deixa eu morrer antes do tempo, Senhor. Olha os pedidos, olha, Senhor, é uma coisinha tão pouca que o Senhor quer abrir os céus para a gente. Como ele diz lá a Filipe, a Natanael, tu está impressionado porque eu te vi debaixo da árvore? Grandes coisas, maiores coisas do que essa, tu verás. Deus quer abrir os céus para a gente, querido. Deus quer fazer tantas coisas nas nossas vidas, mas a gente limita o poder de Deus na nossa vida. É a gente que limita. Daqui a pouco a gente está reclamando. Ah, porque o Senhor não faz isso? Olha, porque o Senhor não muda a minha vida, não muda a minha história? Porque o Senhor, mas por que, Senhor? Mas a culpa é sua. Você tem limitado as suas orações somente a pedir o fim do sofrimento. E quando eu vejo esses cristãos aqui, eles pedindo força, eles pedindo poder do alto, para testemunhar, para falar. É isso que precisamos nessa noite, pedir poder. Em vez de ficarem tremendos de medo aqui, eles pediram só uma coisa, que seja a sua oração nessa noite. Amém? Faça assim a oração nessa noite. Jesus, me mostra o teu poder. Que seja a sua oração nessa noite. Jesus, me mostra o teu poder. Eu quero o teu poder nesta noite, Senhor. Esse poder aí que o pastor está falando, me mostra o teu poder. Que eu não tenha mais medo. Que eu possa vencer os obstáculos da minha vida. Que eu possa viver uma vida consagrada a Ti, Senhor. Que eu possa pregar a Tua palavra com ousadia. Que eu possa testemunhar no meio desse caos, no meio dessa tribulação, Senhor.
quero que tu me abra os céus. Eu quero que tu me abra, Senhor, todas as coisas boas para a minha vida. O que tu queres realizar em minha vida, Senhor. Cumpre o teu propósito em minha vida. Essa tem que ser a sua oração nessa noite. Não de medo, de fracasso, de que tudo vai dar errado, de que não tem nada, que tudo está fugindo do controle de Deus. Tome posse dessa palavra, peça nessa noite que Jesus mostre o seu poder na sua vida. A igreja também ela tem a expectativa da ação milagrosa de Deus em seu meio. Veja o que esses crentes fizeram, queridos. Eles começaram orando, entregando o problema ao Senhor no verso 29, pedindo ao Senhor, estão consagrando. Eles dizem, mas a gente vai continuar pregando a tua palavra, a gente vai continuar testemunhando. E aí no verso 30, olha, enquanto estendes a tua mão para fazer cura, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Olha, nós estamos diante de uma oração. O decorrer do verso 24, eles estão orando. Mas eles não deixam de pedir sinais, prodígios, não. Eles não deixam de pedir a intervenção de Deus. É isso que eu estou falando a você, de você pedir algo grande ao Senhor nessa noite. A intervenção, o milagre do Senhor, sinais, prodígios. Eles começam a pedir. A igreja também estava aberta para as intervenções milagrosas de Deus. Eles tinham a convicção do poder de Jesus para curar e fazer sinais milagrosos e prodígios. Mas hoje em dia, nas igrejas de hoje em dia, muitas igrejas hoje, elas até parecem bíblicas, mas elas não conhecem o poder de Deus. Elas não conhecem o poder do Espírito Santo. Elas não conhecem o poder. E hoje nós tentamos justificar a nossa aridez espiritual, a nossa secura espiritual, porque a gente cria mecanismos teológicos, começamos a mostrar que o tempo do milagre acabou, pastor. Era naquela época, era aqui na igreja de Atos. O tempo do milagre acabou. Eu tenho presenciado tanto milagre em minha vida. Eu vi tantas pessoas sendo curadas. Tantas coisas acontecem. Milagres extraordinários, sinais, prodígios têm sido feitos. Também assim na sua vida, nessa noite, amém? Deus pode fazer um milagre na sua vida, porque Ele é soberano. Jesus pode curar você nessa noite. Jesus pode transformar a sua vida nessa noite. Basta que você esteja aberto nessa noite para receber algo dos céus, para receber algo da parte de Deus. Porque entenda isso nessa noite. Veja o que o texto deixa claro. Eles estão dizendo que o que eles podem fazer, eles vão fazer. Eles vão entregar, eles vão confiar no Senhor, vão anunciar a palavra de Deus. Não é verdade? Não é isso que eles estão dizendo? Mas eles, sabem o que é que eles reconhecem? Que o poder milagroso é de Jesus. Amém? Nenhum pastor. Se tem algum pastor pregando por aí que ele faz milagre, ele é um mentiroso. Nenhum homem tem a condição de fazer milagre. Ele é apenas um instrumento usado por Deus para fazer aquele milagre. Mas o nome que tem que ser glorificado é o nome de Jesus. Está aqui claro, na cura do coxo, no capítulo 3. Em meu nome eu não posso fazer nada, Pedro e João diz, mas no nome do Senhor, levanta e anda. Eles reconhecem que é Jesus que faz milagre. Olha, que a sua vida esteja aberta para o extraordinário. Amém? Nessa noite. Que a sua vida esteja aberta nessa noite, para que Deus possa fazer o extraordinário na sua vida. Que você possa abrir o seu coração nessa noite. Que você tire todos os preconceitos, toda a sua dureza do seu coração nessa noite. Que você esteja aberto para a unção do Senhor sobre a sua vida nessa noite. E por último, queridos, a igreja precisa ser revestida com o poder para pregar a palavra com autoridade. Veja o que diz o verso 31.
E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Hã? Tremeu o lugar. Tremeu o lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos nesse momento, queridos, eles se tornaram inabaláveis. Você quer se tornar nessa noite inabalável? Fique cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui a palavra está claro, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. E o lugar que eles estavam tremeu. E esse tremeu aqui é como se Deus estivesse respondendo à oração deles. Algo aconteceu sobrenatural naquele momento em que eles oravam. Algo aconteceu naquele momento, era como se Deus estivesse respondendo à oração daqueles homens e mulheres que ali estavam reunidos. É o sentido. Aqui é que Deus mostrou que estava presente com eles. E o que mais importa nessa noite, em nossas orações, em nossa caminhada, em nossa vida, é Jesus estar presente conosco. É Jesus estar conosco nessa caminhada. Nada mais importa. O Espírito Santo veio sobre os discípulos e estes receberam a confiança que pediram para falar bem a palavra do Senhor. Peça ao Espírito Santo nessa noite essa confiança, que você receba essa confiança em nome de Jesus, para vocês falarem a palavra do Senhor. Peça a sabedoria do alto, nos momentos de dificuldades, de lutas, de que as pessoas se colocam diante de nós. Peça nessa noite esse poder para você falar bem a palavra do Senhor, para você evangelizar, para você ser um instrumento de Deus na vida das pessoas, que você possa, através do seu testemunho, da sua vida, você cheio do Espírito Santo, você poder transformar a vida das pessoas também. Não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo. Amém? Você só vai trocar ideia com as pessoas e falar as suas palavras. Sem o Espírito Santo, nenhuma alma pode ser convertida. Nenhuma. Que seja a sua oração nessa noite. Que você diga ao Senhor nessa noite: olha, Senhor, eu creio no Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, nenhuma alma pode ser convertida. Fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito é o mesmo que tentar cortar uma lenha só com o cabo do machado. Você vai passar horas e horas, dias e dias, você não vai conseguir cortar nada. Você não vai conseguir fazer nada. Já disse aqui, sem o poder do Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum. Você não sai do lugar. E eu termino com essa frase. Precisamos ser continuamente cheios do Espírito Santo. Amém? Que seja o seu desejo nessa noite. Não é ter o Espírito Santo, porque quando nascemos de novo, recebemos o Espírito. Mas aqui, nesse momento, no livro de Atos, nesse momento, eles foram cheios novamente do Espírito Santo. A palavra nos mostra lá no livro de Atos, eles foram cheios, não é verdade? Aqui de novo eles tiveram outro momento e outro momento eles foram cheios de novo. Sabe o que nos ensina? É que todos os dias precisamos ser cheios do Espírito Santo. O enchimento de ontem foi um enchimento de ontem. Amanhã, o enchimento de hoje é o enchimento de hoje. Amanhã é um novo dia. Precisamos amanhã buscar mais uma vez um enchimento com o Espírito Santo amanhã. Todos os dias. Nós precisamos ser cheios, queridos, do Espírito Santo. E ainda mais num momento como esse. Nós precisamos ser cheios. Que esse seja o seu desejo nessa noite. Que essa seja a sua busca de ser cheios todos os dias da sua vida, até o dia que você irá morar no céu, que você irá morar com o Senhor.
Mas até lá, busque isso todos os dias, ter momentos como esse, de ficar cheios do Espírito Santo e anunciar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Louvemos ao Senhor.